Boa tarde. Nos últimos meses tenho tido o privilégio de poder contactar com dezenas, talvez centenas de gestores de recursos humanos dos mais diversos setores e das mais diversas regiões, por força dos fóruns RH online que a Stanton Chase tem vindo a executar. Nesses fóruns foi evidente que os diretores de recursos humanos têm estado a fazer um excelente papel durante este período da crise do coronavírus. Foi evidente que eles se tornaram num dos pilares da organização e conseguiram não só dar um excelente equilíbrio às suas equipas de gestão, mas também estar muito próximo das pessoas. E isso fez com que, apesar dos tempos difíceis, apesar da crise, a função de recursos humanos tem vindo a sair valorizada deste período de crise. Contudo, tenho-me apercebido que mesmo aqueles colegas que têm estado a trabalhar bastante bem, muitas vezes não têm uma noção clara de qual é a sua função e a sua missão dentro da organização. E quando nós não sabemos bem ou não é claro para nós a nossa missão, é possível que falhemos em alguns aspectos que são importantes. É por isso que eu considero importante clarificar quais são os 4 grandes papéis do gestor de recursos humanos e como é que eles podem ser exercidos em tempo de crise ou de grandes dificuldades como é esta que atualmente vivemos. O quadro que vos apresento em seguida sumariza estes 4 papéis. O primeiro destes 4 papéis é, como não poderia deixar de ser, contribuir para o negócio. Nós somos e devemos ser gestores de corpo inteiro e, como tal, devemos ter a capacidade de contribuir, de planear, de focar as pessoas no respectivo negócio. Neste âmbito, o gestor de recursos humanos não tem que pensar apenas na sua organização para o período de crise, tem que ter em conta que existe um pós-crise e que tem que preparar a sua organização para o pós-crise. Em termos de aspectos como o employer branding, a cultura da empresa, o recrutamento, a retenção das pessoas, tudo isto são aspectos que ele se deverá preocupar não só durante o período de crise, mas também depois do período de crise. Por isso, ele tem que apoiar a equipa de gestão, ele tem que fazer planos de longo prazo e planos de curto prazo, fazer planos de emergência e planos de contingência e ele tem que ter um papel fundamental como o líder da transformação da organização. Um gestor de recursos humanos que tem uma visão estratégica da sua função preocupa-se com a gestão da mudança, a gestão da transformação e isso é um aspecto fundamental. O segundo aspecto, que não é menos importante que o primeiro, é também um aspecto fundamental, principalmente num tempo em que as pessoas andam sensíveis, estão frágeis, têm problemas, é o cuidar das pessoas. É aquilo que os anglo-saxónicos chamam care. É o papel do gestor de recursos humanos que tem que estar muito próximo das pessoas. A proximidade, a proatividade e a preocupação com as pessoas, o apoio em questões de saúde, o apoio em questões psicológicas e emocionais, tudo isto são aspectos que o gestor de recursos humanos não pode deixar de ter em conta e que são fundamentais numa altura em que as pessoas estão particularmente frágeis. O terceiro aspecto é um aspecto mais prático e pragmático, mas que tem que ser sempre uma das componentes da nossa função. Nós não temos só que resolver problemas a curto prazo, temos também que resolver problemas a curto e médio prazo. E por isso o gestor de recursos humanos tem que ser alguém que está no campo, que apoia o seu diretor-geral ou o seu CEO, os seus diretores, tem que ser alguém que resolve problemas, é a componente concretizadora e executora da função de recursos humanos. E aqui entram aspectos como, por exemplo, a resolução de problemas relacionados com horários, com acessos,
com medidas de higiene e mitigação, com medidas de contingência, enfim, com aspectos legais, com aspectos relacionados com a comunicação, quando as pessoas estão dentro da empresa e fora da empresa, enfim, é a resolução dos problemas do dia-a-dia. Um gestor de recursos humanos não pode só pensar e não pode só ter uma componente estratégica, tem que também ter uma componente muito operacional, e esta é a componente operacional da gestão de recursos humanos. O quarto aspecto que vos queria falar tem a ver com a capacidade e a necessidade de organizar novos processos de trabalho. O gestor de recursos humanos não pode só apagar fogos, o gestor de recursos humanos não pode só pensar a longo prazo, o gestor de recursos humanos tem que ter a capacidade de implementar, de criar, de reforçar processos existentes e de criar novos processos que facilitem a vida nas organizações. Cabe ao gestor de recursos humanos, em momentos como estes, que são momentos de grande transformação, cabe-lhe a ele criar processos que permitam reforçar o digital, aproveitar e potenciar o trabalho remoto, reforçar o e-recruitment, o recrutamento online, reforçar o e-training, o treino, a formação online, enfim, cabe ao gestor de recursos humanos implementar um conjunto de processos que não só facilitem o seu trabalho e o tornem mais eficaz, mas também facilitem e modernizem a própria organização. Para finalizar, apenas referir que estes 4 aspectos, estes 4 grupos de funções são importantes e são todos eles importantes. Um gestor de recursos humanos não pode apenas preocupar-se com as componentes estratégicas, ou com o cuidar das pessoas, ou com o resolver problemas, ou com o estruturar processos. Um gestor de recursos humanos de corpo inteiro dedica e investe tempo, energia e emoção nestas 4 áreas. Só assim ele poderá ter sucesso.